Estudando a palavra de Deus, quero encerrar aqui hoje falando sobre aquele tema, Deus fez você para dar certo. Deus fez você para dar certo. Amém? Depois de 4 ministrações, você acredita que Deus te fez para dar certo? Amém. Graças a Deus. E eu quero hoje encerrar pelo começo. Porque para tudo isso acontecer, é preciso entender o que é o reino dos céus. Por que Jesus falou tanto sobre o reino dos céus? Lembra que eu falei no começo? Jesus trouxe o reino dos céus para que ele fosse instalado, colocado dentro de nós. Se nós tivermos o reino dos céus dentro de nós, por certo, nossa vida será melhor. Aliás, até eu dou uma dica aqui, se você não veio domingo passado, à noite, ou mesmo de manhã, essas mensagens estão todas dispostas lá no nosso site, ou no canal do YouTube, é só você acessar, digitar lá no YouTube, Comunidade Livre em Cristo, vai aparecer todas as mensagens, ou entra no nosso site, comunidadelivre.net, ou igrejalivreemcristo.com.br, você vai cair no mesmo lugar, tem todas as mensagens, inclusive uma mensagem maravilhosa que foi pregada aqui pelo pastor César Augusto, domingo passado à noite. Eu aconselho você a assistir. Porque depois da pregação dele, mais da metade da igreja veio na frente aqui pedir misericórdia a Deus e viver um novo tempo. Aliás, o que ele disse está mais ou menos dentro de tudo que nós estamos estudando aqui. Amém? Então, o que é o reino dos céus? Que Jesus fez referência a esse reino e falou pelo menos umas 100 vezes. Segundo estudiosos bíblicos, pelo menos 100 vezes Jesus usou essa expressão, o reino de Deus ou o reino dos céus. Nos 3 anos e meio de ministério dele, ele pregou o evangelho do reino. Pregou o evangelho do reino. Que reino é esse? O reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, está registrado o seguinte: quando Jesus começou o ministério dele, daí em diante, Jesus começou a pregar. E ele dizia o seguinte: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Lembra que eu falei aqui, quando Jesus começou a pregar, ele dizia, o reino dos céus está próximo. Em determinado momento, Jesus começou a dizer o seguinte: o reino dos céus está entre vós. Numas versões da Bíblia, usa essa expressão, entre vós e dentro de vós. Por que Jesus falou ou usou essas expressões? Pois, simples de entender. Ele trouxe algo novo, e esse algo novo que ele trouxe, como se vive, como se pensa, como se fala no reino dos céus, ele trouxe para que a gente pudesse viver isso aqui. Porque se nós vivermos conforme, lembra, a forma dos céus e não a forma do mundo, se a gente viver conforme o reino dos céus, a gente vai ver o que ninguém vê, nós vamos ouvir o que ninguém ouve, e nós vamos falar o que ninguém fala. Porque todo mundo fala em crise. E eu digo sempre, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Você está em Cristo? A Bíblia diz que quem está em Cristo, as coisas velhas, tudo. Então, se você está em Cristo, as coisas têm que se fazer novas. Quando Jesus fala do reino dos céus, tudo que ele disse, tudo que ele fez no período que ele teve pregando, 3 anos e meio, a vida dele estava relacionada com o reino dos céus. Guarda bem isso no teu coração. A vida dele estava relacionada com o reino dos céus. E essa designação, essa nomenclatura que Jesus dava do reino dos céus, está bem descrita, bem disposta no texto de João. Não está lá com os meninos, mas eu vou citar só parte. Porque naquele momento que Jesus foi levado para Pilatos, e no bate-papo que Jesus teve com Pilatos, ele disse o seguinte: olha, conta aí o que está acontecendo, o que está havendo, porque eu tenho poder para, te deixar livre.
E aí Jesus disse para ele: meu amigo, o poder que você tem foi dado por Deus. Aliás, segundo a Bíblia, tudo que existe de autoridade, isso aí é permitido por Deus. Graças a Deus que o Brasil acordou nesse ano e começou a orar, começou a clamar, começou a pedir para Deus mudar a história dessa nação. E graças a Deus, essa corja que estava lá no poder, se Deus quiser, dia 1º de janeiro vai sair em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus, que era uma corja de gente desviando dinheiro, de gente roubando descaradamente. Então Jesus, ele olha para Pilatos e diz o seguinte: você tem poder porque Deus te deu. E outra coisa, Jesus disse para ele: o meu reino não é desse mundo. Você está pensando que eu sou rei aqui e tal? Não, meu reino não é desse mundo. Eu vim do reino dos céus, o meu reino está lá. Tanto que Jesus fala para Pilatos o seguinte: se eu pedisse ao Pai que fosse uma centena de anjos, que fosse alguns anjos, para mudar a história aqui, o Pai mandaria. Mas não é esse o propósito. O propósito é cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a humanidade. Por isso que, positivamente, o reino dos céus que Jesus falou tanto, seus governos, suas leis, o modo de vida que existe nos céus, o modo que se pensa lá no céu, o modo de adoração daqueles que estão no céu é completamente diferente de quem vive na terra. A grande nação celestial, o grande reino de Deus, ele é completamente diferente desse reino do mundo. Esse reino do mundo é arcaico, segundo a Bíblia, jaz do maligno, segundo a Bíblia, vai ser destruído. Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja, tá? Creiam as pessoas ou não, um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Haverá realmente algo de extraordinário acontecendo nesse mundo. Já está acontecendo algumas coisas extraordinárias. Ou já estão acontecendo algumas coisas extraordinárias. Acabei de falar aqui de queimada num lugar, de maremoto em outro. Esses dias aí, quem viu essa imagem na internet ou no WhatsApp, de um determinado lugar aqui no mundo, eu não me lembro agora exatamente o local, mas é uma ilha, e os caras construíram prédios de apartamentos próximos da praia. E aí a onda veio e foi até quase o 3º andar e levou tudo que tinha ali no 3º andar. Ou seja, o mundo está meio descontrolado. Na verdade, eu creio que o reino desse mundo, os dias estão bem contados. Por isso que agora a gente tem que permanecer cada vez mais firmes na presença do Senhor. Cada vez mais desligados do reino do mundo e ligados no reino dos céus. Afinal de contas, nós vamos morar no reino dos céus. Amém? A não ser que alguém queira ir morar no reino do... Todo mundo quer ir morar no reino dos céus, né? Amém? Se você quiser, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador, ser batizado e depois cumprir o que a Bíblia diz e ensina. Interessante que Paulo, quando ele fala do reino dos céus, presta atenção nesse texto, peço aos irmãos que coloquem aqui, Filipenses capítulo 3, do versículo 12 em diante. Paulo escreve para a igreja de Filipo o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Por quê? Porque para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus me alcançou? Ele explica, 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu fico sempre me lembrando das coisas que eu perdi, que eu vivi lá atrás. Amém? O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. As coisas velhas. As coisas velhas. Para quem é cristão verdadeiro. Então eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Eu não olho para trás, eu olho para frente. Versículo 14, Paulo disse à igreja de Filipe: prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15 ele diz: todos nós alcançamos a maturidade, ou todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Versículo 16, Paulo diz: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. 17 ele diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Que padrão é esse? Reino dos céus. Amém? Você tem sido aqui ensinado todos esses domingos, ou todo esse tempo que você está na igreja, que a palavra de Deus é a palavra de Deus que veio do reino dos céus. Então 18, Paulo diz: pois como eu já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos, presta atenção, que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Poxa, como é que esses caras vivem? 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus, em D minúsculo, é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, ele está na igreja, ele diz que serve a Deus, ele diz que ama a Deus, ele diz que as coisas velhas passaram, mas ele continua na mesma prática, falando as mesmas coisas, vivendo os mesmos momentos. Aliás, até é pior porque ele já tem consciência que ele devia mudar, mas ele continua vivendo, é o que Paulo está falando. Então o destino desses que estão aí, nas igrejas e tal, tomara a Deus que aqui ninguém esteja assim, é a perdição. Por isso, no versículo 20, eu encerro aqui esse texto de Paulo à igreja de Filipe. Ele diz: a nossa cidadania, porém, está onde, irmãos? De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem é cristão, ele vive em função de esperar Jesus voltar. É como aquele cara viajante. É como aquela pessoa que ele viaja para cá, ele viaja para lá, ele não tem uma residência fixa. Apesar da gente ter uma casa, um endereço aqui do Brasil, ou em São Paulo, onde você mora, espiritualmente falando, a gente não tem. A gente está caminhando para chegar na nossa mansão celestial, na nossa casa, na presença de Deus. Pode ser até uma casinha lá, não tem problema. Desde que eu esteja diante de Deus ou perto dele, está ótimo. Apesar de Jesus falou que foi preparar morada para aqueles que o servem. E ele vai buscar depois que tiver tudo pronto. E eu acredito que já esteja tudo pronto. Ok? Então, quando eu vivo segundo o reino dos céus, o meu alvo é os céus. Eu não vivo mais em função das coisas, eu não vivo brigando por coisas. Eu não vivo mais me matando por coisas. Porque essa é a forma do mundo. Ah, pastor, mas se eu quiser carro zero, mas se eu quiser ter uma casa maravilhosa, se eu quiser comprar agora na Black Friday, né? Comprar uma televisão, comprar um micro-ondas, comprar um sofá, nossa, são tantas promoções, mas tantas promoções. Eu recebi acho que uns 150 e-mails de promoção de Black Friday. Não comprei nenhuma, que eu já aprendi a guardar o meu cartão de crédito e esperar a coisa melhor, mesmo porque eu não estou precisando de nada disso. Graças a Deus o que eu tenho está ótimo. A questão é que a forma do mundo leva você a viver. Por exemplo, teve gente, eu vi na televisão, vocês devem ter visto, a loja estava lá, os funcionários na porta e aquele alvoroço. E a gente até assim, abriu, correu, e pegou a televisão. E botou no ombro e já saiu feliz. A minha está garantida. Bobagem. Coisas do mundo. Pastor, mas eu não posso ter uma televisão melhor? Lógico que você pode, você não precisa se submeter a isso. Se você confiar em Deus, se você trabalhar honestamente, Deus vai abrir as portas, as coisas vão acontecer para você. Se você vive agora segundo o reino dos céus, você não está mais ligado nessas coisas. Essas coisas não fazem mais diferença para você. O problema é que isso está ligando tanto as pessoas, e eu pretendo falar sobre isso domingo que vem,
Isso está ligando tanto as pessoas, prendendo tanto as pessoas, que elas estão deixando de servir a Deus, de vir à igreja, de fazer a obra de Deus por causa das coisas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque lá nos Estados Unidos, quem estava preso à sua casa, maravilhosa, linda, de cinema, de filme, queimou. Queimou. Coitado dos bombeiros, que se esforçaram, mas queimou. Por quê? Porque o princípio que Jesus ensinou é: coloca o teu coração em Deus. Ame a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. O resto é resto. No tempo certo, Deus vai fazer chegar na tua vida. Amém? Crê? O problema é esperar o tempo certo. Agora, quando você fala do reino do mundo, quando você fala de dinheiro, quando você fala das coisas do mundo, deixa eu correr aqui porque eu não tenho muito tempo hoje. Um cristão passado, ou do passado, ele escreveu umas frases, assim, algumas palavras que eu achei interessante. Eu achei isso na internet. Ele escreveu: se você quiser saber onde é a porta do reino dos céus, você precisa encontrar a porta do seu coração. Você quer encontrar a porta do reino dos céus? Encontra a porta do teu coração. Que foi o que eu falei lá no acampamento, no primeiro dia. Você precisa encontrar o Espírito Santo dentro de você. Porque senão a Bíblia seria mentirosa. E a Bíblia diz que quando você recebe Jesus, e ninguém fala que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, você recebe. Ele está em você. Ele está na tua vida. Para quê? Para te ajudar, para te auxiliar, para, com gemidos inexprimíveis, junto ao Pai, pedir por mim, por você, para nos capacitar, para derramar unção, para derramar dons, capacitar a igreja a fazer a obra, a fazer as coisas, a ter um mundo melhor, a capacitar a mente das pessoas a viver diferente da forma do mundo. Ele veio dos céus. Jesus disse: eu vou e ele vem. Ele veio da onde? Do reino dos céus. Agora, a gente não encontra o reino dos céus se a gente não olhar para dentro de nós, porque Jesus disse: o reino dos céus está entre vocês, está dentro de vocês. Ou a gente, como cristão, encontra esse reino dos céus e para de ser religioso, porque o que mais tem hoje são pessoas religiosas dentro da igreja. Ah, porque é minha igreja, porque eu isso, porque eu não sou que nem aquele pecador, porque eu não sou que nem aquele outro que vive falando mal, porque eu sou o cara, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, porque... Não, isso é religiosidade. Porque segundo a Bíblia está todo mundo no mesmo barco, todo mundo pecou, e todo mundo carece da misericórdia de Deus, que graças a Ele foi dada por Jesus na cruz do Calvário. E lá quando Jesus pagou o preço por mim e por você, Ele ainda de pagar o preço por mim e por você com o seu próprio sangue, trouxe o reino dos céus e disse: o reino dos céus agora está dentro de vocês. Como Jesus, deixa essa palavra entrar dentro do teu coração. Deixa essa palavra, gaste tempo lendo ela. Gaste tempo praticando a palavra. Deixa ela entrar, deixa ela fazer, trazer coisas novas. Mas o problema é que as pessoas não querem ler Bíblia. E essa questão do reino dos céus está entre vós. Eu quero ler com você um texto, por favor, no livro de Mateus, capítulo 13. Como eu digo sempre aqui, é um texto muito conhecido. Lemos parte dele 2 domingos atrás. Aquela ministração de Jesus para o povo da época, e ele estava falando sobre a parábola do semeador, aquele que lança semente. O povo que ouviu, a maioria não entendeu, muito menos os discípulos. Aí Jesus diz: bom, para vocês, Mateus 13, para vocês, eu vou revelar. Aí Jesus explica o que é o bom terreno, o que é o terreno pedregoso, o que é o terreno espinhoso. Jesus vai explicando. Aí no versículo 16 de Mateus 13, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, aí se você puder repartir a leitura.
Jesus diz o seguinte: mas felizes são os olhos de vocês. Por quê? Porque veem. E os ouvidos de vocês porque ouvem. Meu irmão, pausa aí. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado o seguinte: meu irmão, você foi feito para dar certo. Fala para ele assim: felizes são os seus olhos e felizes são os seus ouvidos. Que você está ouvindo algo que lá fora as pessoas desprezam. As pessoas desprezam o reino dos céus e a palavra dele. Você vê por aí hoje o tanto de crentes desviados que existem. Milhares, se não milhões. Ainda ontem encontrei alguns numa festa. Jesus, no versículo 17, diz: pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. 18, portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. E ele explica, versículo 19, versículo 20, versículo 21, versículo 22. Versículo 24 agora. A parábola do joio. Jesus vai explicar para eles o que é o reino dos céus. Jesus lhes contou outra parábola, e parábola é história comparativa, lembra que eu sempre falo sobre isso? Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. 25, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Versículo 26, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. 27, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio este joio? Versículo 28, um inimigo fez isso, respondeu ele. Aí os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? 29, ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. 30, deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-me no meu celeiro. Pausa aí. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus está falando do reino dos céus. O reino dos céus, segundo Jesus disse, é como o semeador que lançou uma semente. Tinha um campo, lançou a semente. Aí essa semente, ela começou a germinar. Aquele que tem uma boa terra a 30, 60, 100 vezes mais. Só que durante a noite, quando a pessoa recebe aquela semente, o inimigo vem e semeia o joio. Que são aquelas pessoas que quando você sai daqui, qual foi a minha oração no domingo de noite, a hora que eu cheguei em casa, domingo passado à noite? Antes de dormir, eu falei: Senhor, que o Senhor possa agora colocar uma proteção na vida das 7 pessoas que receberam a Cristo lá no acampamento. Por quê? Porque eu sei que durante a semana o inimigo ia querer lançar joio no meio. Tipo: você foi no acampamento de igreja evangélica? Você recebeu Jesus, você virou crente? E agora? Ah, você virou crente, meu? Pô, você é besta, você vai parar de fumar, de beber? Isso é joio. E o pior é que tem disso dentro da igreja. Enfim. Aquela pessoa que você fala assim: glória a Deus, eu recebi a palavra, Deus falou comigo. Aí a pessoa fala assim: irmão, já ouvi essa palavra umas 10 vezes para mim, ó. Isso eu acho que é joio. Enfim, julgue você. Jesus está dizendo o seguinte: deixa os dois crescer juntos. Por quê? Porque aquele que for abençoado, que é trigo, um dia ele vai ser colocado no meu celeiro. E o joio? Esse joio, ele vai ser separado por gente especializada. Jesus está falando dos seus anjos. Quando eles separarem, eles vão ser amarrados e queimados. Segundo, versículo 31. Jesus fala da parábola do grão de mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Quem é da igreja aqui, os dinossauros aqui da fé?
que estão desde o começo aqui na igreja, devem lembrar, lá atrás, nos primórdios da humanidade, o pastor Marco Antônio, meu irmão, uma vez aqui, ele trouxe uma sementinha. Não sei se vocês lembram aí, lembra? Estão vendo como tem dinossauro aqui na igreja? Lembra lá atrás também, né? Enfim, obrigado, porque eu também sou dessa época, eu recebi essa sementinha, né? E ele trouxe uma ministração e mostrou a semente da mostarda, que você quase não vê. Aí Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. 32, embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Ou seja, o reino dos céus é algo que quando entra no coração, numa terra boa, cresce e dá uma coisa tão maravilhosa, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa grande árvore. Inclusive uma árvore de arrimo, de apoio para as aves dos céus. 33, Jesus conta outra parábola. Aí ele diz: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Ou seja, quando você pega uma massa de bolo, põe fermento, deixa um pouquinho, ela começa a crescer, né? Eu não sou boleiro, a não ser jogando bola, porque eu sou craque de bola, né, Marcial? Mas, inclusive quando eu estou na zaga, sou uma benção. Fui, né? Mas mulher que faz bolo, sabe, quando você põe o fermento, ele cresce. O que Jesus está dizendo? O reino dos céus é assim, ó. Quando ele entra no meio de uma massa, e foi eu e você, ele começou a fazer isso, a trazer crescimento. Por isso nós estamos crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Deus. 34, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. 35, cumprindo-se assim o que foi dito pelo profeta. O que o profeta falou lá atrás? Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aí Jesus, no versículo 36, ele explica a parábola do joio. Versículo 37, para a gente ganhar aqui tempo. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. 38, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. 39, o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados, ou eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí, 43, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Por isso que eu não vejo a hora de chegar lá, porque nós vamos brilhar lá no reino do nosso Deus. Ele é o Deus que brilha, não vai precisar de sol, não vai precisar da lua, não vai precisar de nada, nem de interruptor para ligar, porque a luz do Senhor, a luz do reino de Deus brilha e brilha para sempre, e nós vamos participar desse reino. Amém? E aí Jesus encerra esse bloco aqui dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido aqui? Oh, graças a Deus, todo mundo. Então ouça o que diz a palavra. Aí Jesus ainda vai falando do reino dos céus. Versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Como assim, Jesus? Ele explica: certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45, Jesus: o reino dos céus, Jesus também disse, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. 46, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. 47, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. 48, quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. 49, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão,
separarão os perversos dos justos, 50 e último, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Só até aí. Ou seja, Jesus disse o seguinte: o reino dos céus é assim, gente, ele vem e alcança muita gente. Jesus falou que as pessoas, como massa, como peixe, como uma grande árvore que as pessoas vão buscar abrigo. Amém? Você entende igreja assim? Que as pessoas vão na igreja para quê? Para buscar abrigo, para buscar cura, para buscar alguma coisa. Esse é o reino dos céus. O reino da terra não tem isso. O reino do mundo não tem isso. Então Jesus diz que o reino dos céus, ele vem assim de uma forma avassaladora, ele vem para todos. Tanto que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus morreu por todos. Jesus trouxe o reino dos céus para todos. E a gente estudou aqui. Você viu como era a visão de Elias, a audição de Elias. Você viu que de 12 espias, 2 enxergaram que os outros 10 não enxergaram. A gente estudou aqui, tem um histórico dentro dessas mensagens. Por isso que quando Jesus trouxe o reino dos céus deveria fazer alguma coisa diferente na minha vida e na tua vida. Amém? Fazer o que é diferente? Mudar os meus conceitos, mudar o jeito que eu falo, mudar o jeito que eu ajo, mudar as palavras que saem inclusive da minha boca, em vez de maldição, de bênção. Mudar o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos, até com os meus inimigos. O reino dos céus tem essa capacidade de mudar esse relacionamento. Jesus disse: olha, você quer participar do reino dos céus? Então é o seguinte, você tem que aprender a amar o teu inimigo. Quando você ora, ou como todo mundo ora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Não é isso que é a oração lá do Pai Nosso, a oração dominical, não diz isso? Todo mundo praticamente ora isso. Mas na verdade, nunca vem o reino dos céus na vida dela e nunca a vontade de Deus acontece na vida daquela pessoa. Porque ela vai para a igreja, ela tem medo de ir para o inferno, então ela vai para a igreja. Eu quero ir para o céu. O que você tem que fazer? Você tem que receber Jesus, ser batizado. E aí depois você tem que virar crente? Você tem que virar crente. Aí depois... Não, pera um pouquinho, você não entendeu. Jesus trouxe o estilo de vida. E nesse estilo de vida, você não é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a amar, ninguém é obrigado a perdoar, mesmo porque nos cursos que nós temos, nas ministrações que a gente tem feito aqui há anos, a gente aprendeu. Amar não é sentimento, porque tem gente que fala assim: eu sinto de amar o nosso irmão ali, mas eu sinto de não amar aquele outro. Amar não é sentimento, amar é decisão. Eu decido amar. Por isso que Jesus falou: ame os seus amigos. É fácil, né? Amar aqueles que estão do teu lado, amar as pessoas da tua família, isso é fácil. Eu quero ver você ir além. Eu quero ver você amar os teus inimigos. Aliás, eu quero ver você orar por eles. Já pensou? O cara veio e fez algo contra você, e você ainda levanta a mão e fala assim: que Deus te abençoe em nome de Jesus, que um dia você possa encontrar o reino dos céus, do jeito que eu encontrei. Que hoje eu tenho essa capacidade de não ter raiva de você. Às vezes até dá vontade de ir, mas agora o reino dos céus está dentro de mim. Então vai na paz. Deus tenha misericórdia de você. Amém? O que Deus falou para Abraão? Quem te abençoar, eu abençoo. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Deus disse. Amém? Ou seja, se nós entendermos isso, a gente vai começar a viver, ou pelo menos terminar a nossa vida para os mais velhos, de uma forma diferente do que nós já vivemos até hoje. Desse evangeliquez que se prega até hoje, de compra, de negócio com Deus, de fazer sacrifício, de fazer as coisas que se falam por aí para fazer. Se você entender o reino dos céus, você não vai precisar mais disso. Você vai entender o texto que Jesus falou: busque o reino dos céus. E o que mais? E a sua justiça. E estas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, quando eu busco o reino dos céus, quando eu entendo isso, gente, eu começo a ver as coisas diferentes. Eu começo a ouvir o que ninguém está ouvindo. Eu falo o que ninguém fala. Por quê? Porque agora eu faço parte do reino dos céus. Ele está em mim e é para lá que eu vou.
Amém, irmãos? Lembra a pessoa que está do teu lado e diga para ele: meu irmão, você foi feito para dar certo. E fala para ele assim: se der errado, problema é seu, entendeu? Ninguém mandou você não obedecer a palavra. Estou encerrando aqui, não tenho mais tempo, mas quero citar alguns textos para os irmãos. Lucas 17, 20, certa vez, tendo sido interrogado pelos religiosos, fariseus da época, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele. Por quê? Porque o reino de Deus está entre vocês. Amém? Quem já viu o vento aqui alguma vez? Eu nunca vi. Mas você sente quando vem aquele vento forte, né? Lá no Japão tem um vento tão forte que leva as pessoas. Furacão leva carro, leva vaca. Já viu até vaca voando. Por quê? Porque o vento vem forte. Eu não vejo, mas ele está lá. Amém, queridos? O reino dos céus eu não vejo. Como assim? O que as pessoas querem mostrar. O reino do céu é riqueza. O reino do céu é comida. O reino do céu... Aliás, o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Romanos 14, 17, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque tem gente que acha o seguinte: eu tenho Deus. Como você tem Deus? Ó, o meu carro. Ó, a minha casa. Quer ver o meu extrato? Tem gente que é assim. O reino de Deus não é visível. Só que o reino de Deus está dentro de nós. Não é o teu carro, o teu dinheiro, a tua casa que mostra que você tem Deus. O que mostra que você tem Deus é a tua atitude. É o que sai da tua boca. É o que está dentro do teu coração. Amém, irmãos? Paulo também, escrevendo à igreja de Colosso, ele escreveu Colossenses 1, 10 até o 14, ele disse: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Aleluia! Deus em Cristo Jesus nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Meu irmão, isso não é para qualquer um. 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, da forma do mundo, e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, todos os nossos pecados, Jesus levou sobre si. Jesus perdoou, derramou o seu sangue, nós somos purificados. Portanto, quando a gente entende o que é o reino de Deus, a gente começa a viver de uma forma diferente. O apóstolo Pedro, capítulo 2, de 1 a Pedro, versículo 9 e 10, ele escreveu o seguinte texto muito conhecido, falei sobre ele aqui durante essas ministrações. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as fraquezas daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Anunciar o quê? Eu sinceramente achei que agora, com o reino de Deus mais forte dentro do teu coração, cada palavra dessa você ia falar assim: oh glória, aleluia. Por quê? Porque agora você é geração eleita. Deus elegeu você, um povo. Você e eu somos sacerdócio real. Tudo bem que o real também embaixo aqui na terra, no mundo, mas a realeza de Deus continua para sempre. Você e eu somos nação santa.
Nós somos um povo exclusivo de Deus. E por que Deus chamou a gente? Para que Deus trouxe o reino dele para dentro de nós? Para a gente viver assim, é tão difícil a vida. Ai meu Deus, me leve embora, eu quero morrer, irmão, você viu a dificuldade? Vem alguém do teu lado e fala assim, a empresa vai fechar, você viu? Nós vamos se lascar. O que você fala? É mesmo, né? A vida, e agora? O que eu vou fazer, meu Deus? É essa a grandeza que Deus tem feito na tua vida? Você fala o que ninguém fala. Opa, pera um pouquinho. Se a empresa fechar, eu tenho um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço e penso. Opa, pera um pouquinho. Você está dizendo que a situação está difícil? Sim. Mas eu tenho um Deus que a palavra dele diz que a minha provisão vem do trono dele, vem da parte dele. Ok? Amém? Quando você começa a falar o que ninguém fala, você está mostrando o reino de Deus para as pessoas. Elas vão querer isso para elas. Elas não vão querer uma religião, mas elas vão querer ter isso dentro do seu coração. Amém, amados? Vamos ficar em pé juntos. Glória a Deus. Posso lembrar aqui uns textos para a gente terminar? Textos que nós já vimos, você gravar. Com a ajuda dos irmãos ali, Filipenses 4:8. Paulo falou o quê? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nisso. Pense em coisa boa. Para de pensar em coisa ruim. Pense em coisa boa. Recebeu uma informação ruim do seu patrão, do seu vizinho, do médico, da onde você está? Pense em coisa boa. Não deixe isso afetar a tua vida, mesmo porque agora você faz parte do reino do céu. Você está de passagem aqui. E enquanto você estiver aqui, Deus vai providenciar a bênção dele sobre a tua vida. Deus vai dar o escape. Sempre. Deus não vai deixar você na mão. Amém, queridos? O problema é você começar a viver de novo conforme o mundo, que pensa essas coisas. Segundo, Romanos 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto racional. Entenda por que você está aqui. Não se amolde, não se conforme com o padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que a mente renovada você seja capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Senão a Bíblia seria mentirosa. Ou eu creio nisso e penso nisso, ou eu começo a acreditar de novo nas coisas que eu vivia acreditando. João, 3 João 1, ele disse: Gaio, amado presbítero, a quem amo de verdade, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma, cabeça boa, corpo bom. Por último, 1 Coríntios 2:9, Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, meu irmão, se você ama Deus, Ele está aqui, aproveite e saia daqui com o reino dEle dentro da tua cabeça, vendo o que ninguém vê, falando o que ninguém fala, fazendo o que ninguém faz. Aproveite, esse final de ano, a gente tem muito trabalho aqui, solidariedade, dia 8, está precisando de gente, tem só 12 pessoas, precisa de pelo menos 30. Vai lá e fala assim: eu estou lá no mercado, e aí, você pode dar uma doação? Não, eu não vou doar nada. Deus te abençoe. Vai no outro, e você pode, claro, daqui, que a gente consiga 1.500, 2.000 quilos que seja, para abençoar pessoas, associações, como a gente tem feito nesses últimos anos. Vai na Cotique, vou pegar uma criança lá, vou ajudar sim. Mas por quê? Porque eu sou crente? Não, porque eu amo tanto a Deus, e Ele tem me ajudado tanto, que eu quero repartir isso com essas crianças. Eu quero ver elas, pelo menos no final do ano, felizes.
Do ano todo a gente ajuda a cada 2 meses com mantimentos, né? com misturas. Mas eu quero ir além, eu quero abençoar, eu quero fazer parte disso. Eu quero entregar folheto, eu quero mostrar para as pessoas que tem um Deus vivo e poderoso. Esse Deus está dentro de mim, dentro da minha vida. E a minha vida mudou, meu jeito de falar mudou, meu jeito de pensar mudou, meu jeito de agir mudou. Porque eu não tenho mais a forma do mundo, agora eu tenho a forma do reino dos céus. Amém, meu irmão? E por último, Romanos, aliás, Mateus 7. Não vou nem citar o texto, leia aí se você quiser. Jesus tem 2 tipos de pessoa. Tem aquele que ouve e crê, pratica, e tem aquele que ouve, a casa dele está sempre caindo. Mas quem está na rocha, que é Jesus, e eu estou ligado na rocha, que é Jesus. Você está ligado na rocha, que é Jesus? Pega na mão de Jesus aí do teu lado então. Se você crê, claro, se for um incômodo não precisa nem pegar. Mas se você crê que Deus está aqui e que Jesus está na vida desse irmão do teu lado, você vai orar agora e dizer: Senhor, que o meu irmão venha a ver o que ele nunca viu. Que ele venha a falar o que ele nunca falou, Pai. Que ele venha a ouvir o que ele nunca ouviu. Senhor, esse texto de Paulo aos Coríntios que se cumpra na vida do meu irmão. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas a gente sabe que o Senhor tem coisas maravilhosas para acrescentar na vida daqueles que te amam. E nós te amamos, Deus. Porque eu amo a Deus. Você ama a Deus? Então fecha os teus olhos. Eu encorajo você agora a ser uma bênção na vida deste irmão, desta irmã. E começar a clamar, a orar por ele. Ore por ele, esqueça você, ore por ele, eu oro por vocês. Abençoe este irmão, esta irmã. Peça para o Senhor abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Aproveite, Deus está aqui.